Nós estamos no segundo dia da semana que mudou a história do mundo para sempre. Diz o texto bíblico que nesse segundo dia, Jesus saiu de Betânia, foi novamente para Jerusalém e ele foi diretamente para o templo de Jerusalém. Era uma semana especial em Jerusalém, a semana da Páscoa. Peregrinos vindos de todas as partes do país estavam ali. Pessoas que residiam em outros países também faziam a sua peregrinação para a semana da Páscoa e estavam visitando o templo. A cidade estava repleta de peregrinos. Jesus entrou no templo, mais precisamente no pátio conhecido como Pátio dos Gentios, e a cena que ele viu era terrível. Peregrinos que haviam vindo a Jerusalém para adorar tinham que passar pelo comércio que se instalara no templo. Ali, cambistas faziam a conversão das moedas estrangeiras. Ali, vendedores vendiam animais para que fossem sacrificados no templo. Embora a pessoa pudesse trazer o seu animal, as exigências do sistema do templo faziam com que o animal tivesse que ser comprado ali e, obviamente, o preço era sempre mais caro para se obter o lucro. Havia também um imposto que era cobrado para a manutenção do templo. Foi essa cena que Jesus encontrou. Uma gritaria, pessoas comprando, vendendo, e diz o texto bíblico que Jesus ficou profundamente indignado. E ele lembrou o que está escrito no profeta Isaías: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. De modo abrupto, Jesus pôs-se a expulsar os vendedores, a virar as mesas, a derrubar as cadeiras e a denunciar que eles haviam transformado a casa do Pai num verdadeiro comércio. Os peregrinos que iam para Jerusalém, iam para lá para adorar, passavam por uma espécie de 25 de março, em época de Natal, ou seja, era um comércio total estabelecido dentro do templo em Jerusalém. A atitude de Jesus foi radical em relação a isso. Isso nos faz pensar no seguinte detalhe: como os sacerdotes, como os escribas, pessoas que eram versadas na lei, assim como os fariseus, como eles permitiram que todo esse comércio se estabelecesse no templo, como foi possível esse tipo de desvirtuamento. Jesus, ao anunciar o que estava escrito no profeta Isaías, a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos, Jesus nos mostra a necessidade de que o templo, o culto, o sistema de culto esteja centralizado na palavra de Deus. Permita-me compartilhar com você uma história que vai ajudar a esclarecer isso que eu estou mencionando. Uma igreja surgida nos Estados Unidos na década de 60, início dos anos 70, destacou-se, tornou-se a igreja da moda. De fato, era uma igreja importantíssima, foi pioneira, por exemplo, na integração racial. Ali naquela igreja reuniam-se brancos e negros. Foi uma igreja importantíssima também na recuperação de pessoas viciadas em drogas. Foi uma igreja muito importante também porque realizava um enorme trabalho assistencial. A igreja cresceu muito, granjeou a simpatia da nação. Os contribuintes desta igreja, dentre os contribuintes estavam alguns dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Conseguiu também obter a influência de pessoas que ocupavam posições políticas importantes, por exemplo, uma carta de recomendação do vice-presidente dos Estados Unidos à época, também uma carta da esposa do presidente Jimmy Carter, e tornou-se o espaço daquela igreja pequeno para todas as atividades que ela realizava. Então, o seu pastor resolveu adquirir uma propriedade maior, e assim o fez. Na verdade, adquiriu uma fazenda. Mas, alguns anos depois, mais precisamente em 1978, o mundo assistia atônito ao maior suicídio coletivo da história. 913 pessoas morreram naquela fazenda. Aqueles que ingeriram veneno morreram em decorrência do veneno, aqueles que se recusaram a fazê-lo foram executados pelos guardas. O panorama era este: 900 pessoas, dentre elas cerca de 200 crianças haviam sido vítimas daquele ato horroroso. E a pergunta que nós nos fazemos é a seguinte:
Como foi possível uma igreja cristã que teve início proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, que ela pudesse desvirtuar-se a tal ponto, que ela pudesse distorcer a mensagem, até mesmo negar a mensagem de Jesus Cristo? A resposta para essa questão aparece numa observação despretensiosa feita por um dos policiais que realizou a vistoria naquele acampamento, naquela fazenda, após essa grande tragédia. Este policial observou que nenhuma Bíblia foi encontrada naquele acampamento, nenhuma Bíblia foi encontrada naquela propriedade. E aí está a chave para a pergunta que nós fizemos. Aí está exatamente a resposta que nós estávamos procurando. Se a palavra de Deus for removida da religião, se a palavra de Deus for removida de uma igreja, esta religião, esta igreja estará livre para descer às regiões mais profundas da perversão. E foi isso que aconteceu nessa tragédia. A palavra de Deus foi removida do centro da vida daquela igreja e apenas a palavra humana ficou no lugar. Há um versículo no Evangelho de Mateus, no qual Jesus diz a respeito de si mesmo: aqui está quem é maior que o templo. Aqui está quem é maior que o templo. Stanley Jones, missionário metodista, costumava dizer que este versículo deveria estar à frente de cada igreja cristã espalhada por toda a face da terra. Este versículo deveria estar na entrada de cada igreja. Aqui está aquele que é maior do que o templo. A melhor forma de prevenir os exageros, quer os exageros da insanidade humana, quer os exageros que transformam a religião em algo mercantil, transformam a religião num meio de se obter dinheiro, a melhor forma de se prevenir contra esses males é lembrar que no centro da fé está uma pessoa, no centro da fé está Jesus Cristo. Aqui está aquele que é maior que o templo, aquele que purificou o templo, mas aquele que continua purificando os templos espalhados por todo o mundo, purificando-os da ganância e purificando-os das insanidades que os seres humanos podem cometer quando se desligam da pessoa de Jesus, tal qual ela é apresentada na Palavra de Deus.